Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se ou se quebrou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Podem sentar. Aleluia. O autor deste livro é o próprio Jeremias. Foi escrito cerca de 626 a 586 a.C. E nós aprendemos algumas coisas para a nossa vida diária. A gente deve sempre lembrar de que você não nasceu com um propósito por um acaso. Você nasceu com um propósito dado por Deus. Então, fica focado no propósito que Deus tem para a sua vida. Não fuja, não tenha medo do que Deus tem com você. Confiar em Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma. Faça o buscar em Deus como prioridade na sua vida. A gente aprende algo com esse livro, eu estudando um pouco, e você já imaginou um professor nato, um esportista nato, um vendedor nato, um profeta nato, genuíno? Pois é, Jeremias era exatamente este profeta nato. Não temia, ia onde Deus mandava, e antes mesmo dele nascer, já estava selado e marcado. Deus já tinha dito: antes que tu fosse formado, antes de tu ser um embrião, antes de tu ser gerado no ventre, tu foste escolhido para ser profeta. Então o chamado não era fácil não de Jeremias. Jeremias agora está diante de um quadro caótico espiritual de Judá. E ele habitava no meio daquele povo. Ele estava lá porque ele era remanescente. Ele estava lá porque Deus tinha levantado ele para profetizar, para levar aquilo que Deus tinha revelado a ele para o seu povo. Mas agora Deus convida Jeremias a ir a um local que Jeremias não era acostumado a ir. Ele convida Jeremias a descer à casa do oleiro, aí há uma olaria, para ver algo que talvez ele não era costume dele ver. Quando Jeremias chega exatamente na casa do oleiro, ou naquela olaria, Jeremias se depara com um quadro que Deus diz a Jeremias: olha e observa e vê tudo que vou te mostrar. E hoje eu quero algo aqui que Deus tem colocado no meu coração. Vire para alguém e diga: ser moldado não é fácil. Não é. Existe mais de 200 tipos de qualidades de barro ou de argila, mas somente 8 podem ser usados para alguma coisa. Para fazer vaso, panela, enfim. Apenas esses 8 podem ser realmente tratados pela mão do oleiro. Primeiro, o oleiro, ele vai atrás da argila, sabe aonde? No brejo.
na lama. Ele desce nas partes baixas do brejo, no gapó, pronto, no gapó. Vai lá, não dá para ir de sapato não, e nem de chinelo, tem que ir descalço. Põe o pé dentro daquele brejo, e ele, como conhece muito bem o tipo de argila que serve para fazer barro, ele vai procurando, e até no pisar ele sabe a argila que é boa e que vai prestar para alguma coisa. Oh, aleluia! Tu sabe aonde o oleiro foi te buscar? Tu sabe aonde ele te pegou? Aonde ninguém dá nada, porque no brejo ninguém gosta de ir, na lama ninguém gosta de pisar, e de lá ninguém espera nada de bom. Mas o oleiro, não é o homem. O oleiro não é o parente. O oleiro não é alguém que não acredita. O oleiro é o que trabalha, é específico, sabe tratar a argila, sabe trabalhar na argila. Ele vai lá e ele põe a mão, ó. O trabalho já começa desde lá do brejo. Desde lá. Quando Jesus começou a trabalhar na vida da gente, ele começou desde a escolha, desde lá do comecinho. Você que não via, mas ele já estava lá ajeitando, trabalhando, arrumando. Aí ele pega aquele monte de argila, é a escolha. Pega, nessa busca, ele retorna do brejo com esse pacote, com a vasilha cheia de argila. Quando chega na olaria, no local onde é preparado tudo, ele deixa esta argila em um local e começa a trabalhar em tirar pedras, galho, sujo, vai tirando, vai ajeitando, molha, deixa de molho. Há um processo de dias até que ele solte todo o ar. Não pode ficar sequer uma bolha de ar naquela argila. Vira para alguém e diga: lembra como foi difícil no começo? Tinha um bocado de bolha, tinha um bocado de ar, e a gente ficava de molho, mas e o oleiro deixava de molho. Tu lembra? Tu lembra do processo? Ficou de molho. Essa hora é difícil, porque a gente é agoniado, a gente quer logo, a gente quer ver logo Deus fazer, a gente quer logo ver o rebuliço, a gente quer ver logo Deus trabalhar, levantar, honrar. Aí Jesus, calma, vai chegar a hora, vai chegar o momento, é o processo. Depois dos dias ele vai lá, está quase bom. Você acredita que ainda tem gente que está desse jeito? Tem gente que ainda não saiu do processo, pastora, do molho. Está de molho lá. De vez em quando sobe uma bolinha. Porque o processo da argila
Só quem pode liberar aquelas bulhas não é o oleiro, é a argila, que começa a mudar no período que está de molho. Ela começa a se adaptar ao sistema constante da água e do tempo de estar de molho. Há processos que são demorados. Eu levei muito tempo para esse processo passar na minha vida. E quando acaba, ela arruma. Depois que passa esse processo de escolha, quando a gente está nesse processo, tem muita gente que diz assim: não serve, não vai dar em nada. Eu quero ver quantos dias vai durar. Essa aí aceitou Jesus? Ixi, isso é só fogo de palha, não vai durar muito. Olha para alguém e diz: muita gente falou assim de mim. Tu está me vendo aqui agora? Mas no início do processo, ninguém acreditou. Tu lembra? Ninguém apostou em ti. Ninguém disse que tu daria alguma coisa, tu lembra? Ainda disse para ti: eu quero ver até quando tu vai durar. Ninguém apostou em ti. Mas enquanto tu está no processo, o oleiro está dizendo: presta. Para mim presta. Tu não está vendo, mas eu já estou vendo lá na frente. Tu não está vendo, mas eu estou vendo, viu? Ninguém te viu. Mas o oleiro te viu, o oleiro estava lá acompanhando tudo. Depois de todo esse processo, desse período, porque o período do tratamento, o período do processo da argila é um processo que muitos oleiros que têm esse tratado, alguns até chegam a dizer: será que essa argila vai dar certo? Será que foi realmente a escolha certa que eu fiz? Deveria ter trago aquela outra, mas essa aqui eu vou experimentar, ver se ela é boa. Não. Quando o oleiro pega, ele tem certeza que vai servir. Aleluia. Deus não errou com você, Ele acertou. Depois desse processo, existe todo esse processo. Aí sabe o que vem? Algo que a gente não gosta muito. É o processo de amassar. Esse processo de amassar sente a mão do oleiro mexendo, trabalhando. É só com a mão não. Tem que sair tudo, minha filha, tudo. Tem que sair tudo que não presta. Tem que sair tudo que não tem que ficar. Tem gente que ainda está nesse processo até hoje. Eu fiquei assim um tempo, viu? Porque eu guardava mágoa. Eu era rancorosa. E o oleiro só... Não, vai ter que tirar tudo. Vai ter que perdoar quem você ainda não conseguiu perdoar. Vai ter que amar quem não te amou quando tu precisou. Não é fácil não. Esse processo que o oleiro tem com a argila é um processo difícil, porque é aquele processo de te convencer que tu tens que mudar. Eu não sei se quando eu estive aqui eu contei essa experiência.
Mas eu nasci no Evangelho, filha de crente, neta de crente. Eu nasci ouvindo que Jesus era bom, que Jesus salvava, que Jesus curava. E amém. Cresci, casei, e Deus me chamou logo para o ministério. Fui dirigir mulheres, trabalhei com mulheres muitos anos. Bem nova Jesus me chamou, porque eu casei muito nova. Casei, tinha 17 anos. Com 20 anos, eu já estava tendo meu terceiro filho, já estava fechando tudo. Hoje, ano que vem, eu vou fazer 25 anos de casada com o Mário, que é meu esposo. E Jesus me deu um marido, um companheiro, um pai, tudo. Meu marido tem 78 anos. Nossos filhos são bênção de Deus na nossa vida. Então, eu casei muito nova com o Mário. Eu costumo dizer que ele terminou de me criar, né? Se fosse há 25 anos atrás acontecesse, eu ia dizer que ele era pedófilo, né? Mas fui eu que amei primeiro, né? Porque Jesus fez diferente. Eu amei primeiro ele, para depois ele me amar. Né? Que Jesus tinha um plano de salvação, libertação na vida do meu esposo através da minha vida. Mas cada caso é um caso. Jesus tem seus mistérios. Quando eu casei, Deus me chamou para trabalhar na obra e eu fui. Mas eu tinha algo que eu carregava comigo. Meu pai, de sangue, abandonou minha mãe logo que ela engravidou. Depois minha mãe casou, arranjou outra esposa, enfim. Eu fui criado com o padrasto. E eu guardava uma tristeza dentro de mim, uma mágoa. Meu pai, eu não o conhecia e também não tinha vontade de conhecer. Conheci ele depois de, quando eu tinha 15 anos, foi meu primeiro encontro com meu pai. Conheci e continuei a vida. Fui fazer a obra de Deus, depois de casada. Eu pregava, eu profetizava, eu visitava, eu fazia a obra de Deus. E eu achava que estava tudo bacana. Porque eu achava que os dons iam me salvar. Porque eu achava que eu visitava ia me salvar. Porque eu achava que eu estando dirigindo o ciclo de oração ia me salvar. Só que um dia eu estava em meu quarto orando. E era o dia do meu de jejum e eu fui entregar o meu jejum. Quando eu estava orando, o Espírito Santo veio e falou fortemente dentro de mim. Eu já tinha mais de 20 anos, já tinha meus 3 filhos, coordenava mais de 200 mulheres. Eu era uma coordenadora, delegava aquelas mulheres e Deus bradava na terra. Mas Deus queria mais comigo, e Deus queria mais de mim. Deus estava dizendo: ei, eu quero trabalhar dentro das tuas emoções. Eu quero tudo de mim em você. Mas está faltando isso bem aqui. E eu, nesse dia que estava orando, o Espírito Santo veio e disse: gente, eu estava orando, tipo, Senhor, eu estou aqui, é o momento que eu estou entregando o meu propósito, por isso, o Espírito Santo, pá, interrompe, e diz: perdoa as pessoas do passado. Eu digo: Senhor, o quê? Perdoa o seu pai. Ele não foi presente na tua vida. Ele não estava lá na tua vida quando tu precisou. Mas eu estava. Eu estava lá. Oh, o meu amor te é suficiente. Perdoa. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu disse: eu perdoo no mundo espiritual, eu perdoo, eu libero o perdão. E chorando ali, eu perdoo. Porque eu dizia que eu perdoava, mas era da boca para fora. O mundo espiritual estava lá
eu dizia: eu perdoo, Pai. Me dá uma oportunidade para encontrá-lo. É o processo de convencer que a gente precisa mudar em algumas áreas da nossa vida. A gente precisa perdoar. A gente precisa amar quem nos aborreceu, quem nos rodeou. Eu sei que não é fácil. Ninguém diz que é fácil esse processo. Quando a gente está sendo trabalhado. Esse processo é o processo em que Deus te confronta. É o processo em que Deus diz para ti assim: se não melhorar, se não deixar, vai ficar aqui. Como é, irmã? Deus está humilhando? Não. Deus está tratando, Deus está trabalhando. Tem gente que ainda está em processo. Tem gente que ainda não entendeu o processo. A coisa está difícil, você não entende porque você está passando essa luta tão difícil. Você já orou, já jejuou, e há anos, e parece que não para, não passa, Deus não ouve. Deus está tratando você, presta atenção. Deus quer alguma coisa com você. Deus quer tratar algo em você que você precisa entender isso nesse processo. E esse processo às vezes leva anos, porque eu levei anos. Dia dos Pais, eu não ia na igreja. Por quê? Porque eu tinha um sentimento. Mas quando eu fui a Deus e disse: chega, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero um tempo novo para a minha vida. Esse é o processo difícil. É o processo que a gente passa de ser amassado. É onde Deus pega a gente e permite algumas situações para tratar o nosso caráter, a nossa personalidade. Ei, tem gente que diz assim: eu fui criada assim, eu vou morrer assim. Vai não, vai não, vai não, porque Deus quer te dar um tempo novo com Ele. Deus quer tratar as áreas da tua vida que ainda não foram tratadas. Mas é preciso que você entenda que tem que haver renúncia. Às vezes nós temos um orgulho tão grande na nossa vida, a gente não dá um braço a torcer. E o detalhe, com isso que eu carregava, eu era alguém armada a todo tempo. Eu estava pronta para ferir qualquer pessoa. Eu não aceitava ser comandada e nem ser liderada, porque eu era altiva, porque um abismo chama outro abismo. Eu era alguém amargurada, e sendo assim, eu não aceitava ser humilhada, porque eu tinha um sentimento de abandono. Então eu não aceitava que alguém viesse e impor alguma coisa sobre mim. Oh Jesus, como Deus trabalhou. Meu marido tivesse aqui, ele ia dizer: como eu chorei vários dias, que essa mulher era braba. Gente, eu era braba demais. Gente, eu fazia uma rodilha no meio da minha cama, de lençol, quando eu estava braba com o Mário, para ele não tocar nem no fiapo de cabelo meu, de tão braba que eu era. Ele levava flor, levava caixa de bombom: me perdoa, me perdoa. Não perdoo. Enquanto eu estava doente, enquanto a minha alma precisava ser curada. Vira para alguém e diz: tu ainda está em processo. Só seremos totalmente transformadas e trabalhadas completamente. Mas enquanto estivermos aqui, é o
dizer: cansei, Jesus. Agora é contigo. Age, faz por mim. É porque às vezes a gente carrega algumas coisas do relacionamento, coisas que aconteceram no relacionamento que você ainda carrega até hoje. Jesus nesta manhã está dizendo: chega, chega. Está na hora de deixar de lado isso e viver um tempo novo comigo. Eu estou trabalhando em você e você ainda não entendeu o processo. Sabe, quando Paulo caiu lá no caminho de Damasco, eu tô vendo na minha gravação esse microfone aí. que ele, Jesus toma conta, Jesus toma conta do vaso. Quando Paulo caiu no caminho de Damasco, ficou cego. Todo mundo correu e ele ficou. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ficou cego. Quando ele foi cego, ainda está lá na casa dele, glorificando, adorando. E o Senhor disse: vai lá na rua direita, vai lá, que tem um homem lá. Até então ele estava todo animado, mas quando Ananias ouve a voz, que era Saulo, que estava lá e que era para ele não orar por ele, Ananias deu um pulo na frente. O quê? Eu acho que o senhor enganou, acho que o senhor está enganado nesse endereço. Eu acho que é outra casa para mim ir, não é lá não. É lá na rua direita, tá aqui. É lá mesmo. Tá lá. Saulo de Passos. Não sei. Não é ele não. Lembra quando tu colocaste alguém na frente do trabalho e alguém chegou para ti e disse: lembra? Tem certeza? Lembra muito. Não me cheio difícil. Não tenho certeza que era para conta da conta aqui negócio aqui. Vai lá. Aquilo não vale nada. Aquilo não vale um vintém, aquilo não presta. Aí sabe o que o Espírito Santo disse? Vai. Porque ele para mim é um vaso escolhido. Eu não estou te perguntando nada. Ei! Quando Jesus te chamou, ele não perdia a opinião de ninguém. Ele não perguntou para A ou B se tu prestava, se tu ia dar certo. Ele apostou em você, ele disse: ela é. Ele é um vaso escolhido e acabou. Acabou! Tu está te perturbando porque alguém não acredita em você? Tu está preocupada porque ninguém dá credibilidade em você? Ele está acreditando em você. Ele está apostando em você. Ela é vaso escolhido. Tu não está vendo, mas eu estou vendo. Está no processo ainda. Está no processo, mas é minha. Quando Jesus te chamou, ele já sabia do trabalho que tu ia dar para ele, mulher. Quando Jesus te chamou, ele já sabia do trabalho que tu ia dar para ele. Ele já sabia como tu era. Ele já sabia tudinho. Tu pensa que Jesus te chamou e depois ele ia dizer assim: não, chega, vem pra cá. Tu não, eu errei na escolha. Ele chama e diz assim: eu sei, eu já te conheço. Ei, tu és vaso escolhido. Ananias não se omitiu, foi lá, orou e o milagre aconteceu e foi bênção de Deus, enfim. Sabe o que eu quero dizer? É que Deus está tratando você, trabalhando em você. Esse processo não é fácil, mas também não é difícil para Ele.
Não é impossível para Ele. E Ele só vai te largar desse processo depois que ficar do jeitinho que Ele quer. Depois de tudo isso, Ele pega a massa e vai para a roda. Põe aqui na roda. E bem embaixo aqui tem um localzinho que ele pisa. Até me esqueci o nome, Jesus, tem misericórdia. E ele pega aquele pedaço, aquela porção de argila e começa. Oh, glória! Deus está te moldando, né? Oh, aleluia! Alguma coisa vai sair de bom daí, né? As pessoas estão dizendo, meu Deus, como está havendo mudança. Como fulano mudou como mãe, como esposa. Está diferente, já não é igual. É porque às vezes a gente quer ser bênção só na igreja. Mas Deus quer que a gente seja bênção dentro de casa. Como esposa, como mãe, como filha, como sogra, como nora, como uma funcionária, como funcionário. E às vezes esse processo, as pessoas começam a ver, olha só, rapaz, olha como está ficando uma coisa ali, ó, o que é aquilo ali? As pessoas começam a indagar um ao outro, porque alguma coisa começa a se transformar. Aquilo que não era nada, aquilo que ninguém acreditava, aquilo que ninguém dizia que ia dar alguma coisa, e já começa a aparecer alguma coisa. Mas de repente, lá se vai. Volta para o processo, mas já não volta lá para o começo. Segundo, quem sabe trabalha com argila, quem é artesão, trabalha com barro, sabe que se o barro for levado para a rola, e se houver pelo menos uma pedrinha do nada, pastora, o oleiro, na hora que ele está, porque o processo do oleiro não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É por isso que quando esse processo acontece, as pessoas começam a ver a diferença, porque o oleiro trabalha de dentro para fora, e quando ele está trabalhando de dentro para fora, ele começa a aparecer. As nossas obras não são mais nossas. As nossas atitudes não é mais segundo a nossa carne, mas é segundo a vontade dele, conforme ele quer. Então a transformação é de dentro para fora. Mas durante esse processo, no dilear do dedo do oleiro, se ele sentir uma areinha, um fagulho, pastora, de algum fiapo, seja até de um fiapo assim, o dedo dele é tão sensível, que ele solta a massa, mas ele não desiste da massa. Ele não descarta a massa. Ele não joga fora a massa. Ele vai lá com os dedos maravilhosos que só ele sabe tratar, não é, pastorista? Tem áreas da nossa vida que só ele sabe tratar. Tem coisas nos mais íntimos da nossa alma que só ele para tirar. Um trauma, só ele para tirar. Um abandono, só ele para tirar. Uma calúnia, um falso testemunho que mancha o caráter de alguém, a alma de alguém que foi caluniado, só ele para tratar. Ele vai lá com o dedinho e tira com muita delicadeza aquilo que talvez esteja atrapalhando, e começa novamente. De repente ele olha
e diz: olha o meu vaso, lindo. Mas existe um processo mais difícil. Esse processo é o processo após o vaso estar pronto, lindo. Ele vai para a estante, passar um período para secar, ficar enxuto. Tá lá, exposto. E alguém que visita a olaria, eu moro ali em Coraci e lá é cheio disso. Não é, pastor Esther? Lá é cheio disso, cheio de olarias, que é feito os artesanatos, que o forte deles é essa área da cerâmica. E você vai lá, e se você já quiser escolher o vaso que está lá esperando para outro processo, você chega lá: eu quero esse aqui. Quando é que vai para o forno? Digo que só vai para a semana, porque ainda está no processo de espera. Tecladista, me ajuda aí. Quando o processo chega nessa parte, aí as pessoas começam a valorizar. Mas vira para alguém e diz: ainda não está pronto. Ainda não está pronto. Eu passei um tempão assim, ó, na estante. E a gente trabalhava para Jesus e fazia a obra, e a gente ia e vinha. E Jesus agindo, Jesus fazendo promessa, Jesus dizendo: eu vou te levantar, eu vou te usar. Certo dia, eu residia em Bragança, lá no interior, chamado Bacurité, a minha igreja amada, minha igreja mãe, onde eu cresci, onde Deus me forjou, tratou meu caráter, no meio daquelas mulheres que foram as minhas mães espirituais. Um departamento de mulheres que eu dirigi por 12 anos, aonde a minha avó, eu tive o privilégio de liderá-la, mas ao contrário, eu aprendi com ela. E me lembro uma vez que eu cheguei na casa da minha avó, que já dorme no Senhor. Eu disse: vó, uma coisa difícil tomar conta de ciclo de oração. Eu era bem nova, eu tinha mais ou menos os meus 22 anos, e já estava mais de 3 anos com elas. Porque quando Deus me chamou, eu tinha 18 anos. Eu era mais nova daquele grupo. E algumas irmãs mais tradicionais, elas se impõem, elas diziam: não pode uma menina dessa estar na frente de um grupo desse. Mas até então Deus tinha dito para a irmã que eu intercedi ela, que liderou por 20 anos. Deus a revelou a ela, disse: olha, é tu que vai ficar no meu lugar. Eu digo: eu mesmo não, eu não sei de nada. Eu digo: é tu. Porque assim como Deus escolheu Davi, Deus te escolheu para estar na frente dessas mulheres. Eu digo: eu não quero isso. Tu quer? Porque Deus quer. E se tu disser não, Ele te prepara e te leva dessa terra. Eu não queria morrer. Eu estava com meu primeiro filho. Eu digo: eu casei agora esses tempos? Não, eu vou já me meter neste negócio. Mas eu sabia onde eu estava me metendo, para nunca mais olhar para trás. Você entrou nessa e não vai poder sair nunca mais. Você aceitou o chamado do oleiro e não pode voltar mais. Pode a luta estar dando na canela, você não pode recuar. Você não pode mais desistir desse chamado. Eu estou doente, mas eu estou aqui. O problema está lá em casa, mas eu estou aqui. A crise está grande, mas eu estou aqui. Porque não dá para desistir mais. E quando esse processo estava acontecendo na minha vida, que é o processo ali da prateleira, onde a gente começa a ser visto, onde as pessoas chegam e começam a ver: olha que vaso lindo, bonito. Eu cheguei com a minha avó e disse: vó, eu não quero mais saber de ciclo de oração.
É difícil demais, é muita luta. Esse povo fala demais. Eles não gostam daquela roupa, eles não querem aquilo. Aí eu não quero fazer parte do grupo de visita. E era aquela coisa que a gente sabe que é lindo e sabe que tem. E a minha avó disse assim: tu és vaso. Eu digo: sim, eu sei que eu sou vaso, mas tu é o vaso na mão de Deus. Ele vai te honrar. Eu não entendia muitas vezes essas coisas. E a minha avó dizia: continua orando. Continua orando. Eu ia orar. Eu aprendi a orar muito com a minha avó. Orava de madrugada, orava 6 horas, 3 horas da tarde, meia-noite. Orava. E parece que quanto mais eu orava, mais o inferno se levantava. Aconteceu assim já no dia. Que quanto mais a gente ora, parece que o inferno fica mais em fúria. Quando esse processo passou, eu estava lá, um dia na reunião. Deus levanta um vaso e diz assim: aguenta, porque o processo está chegando ao fim. É preciso esse processo. Prepara as tuas malas, arruma a tua roupa, porque eu vou te levar para fora deste país. Eu vou te fazer voar 2 vezes nas asas do meu espírito e na asa feita pela mão do homem. Eu não entendi nada. Tu está entendendo o que eu quero te dizer? Esse processo que tu está passando é para coisas maiores que estão chegando na tua vida. Deus tem algo grande na tua vida, mas é preciso esse processo aí que tu está passando. Processo é necessário para Deus agir nesta causa impossível. Depois dos dias que o vaso fica lá, ele pega o vaso e chega no forno. Oh Senhor, e põe os vasos. Agora é o teste. É o teste. Para ver até onde tu vai aguentar aí o fogo. A massa foi trabalhada. Já saiu todo o ar. Não tem mais nenhuma pedrinha, nenhum fagulho de algum pedaço de galho ou de pau ali na massa. Não tem porquê dar errado. Quando o oleiro leva o vaso no fogo, ele sabe o que o vaso vai aguentar. Você está aguentando esse processo. Ele sabe que tu suporta. Não vem luta sobre vós. Vocês não suportam. Ele sabe a tua capacidade até onde tu aguenta. Tem gente que está aqui passando esse processo, irmã Esther. Aquele processo do fogo. É difícil. Aquele casamento impossível que você já quer desistir. Aquele filho que você não aguenta mais. Aquela doença que está te perseguindo, que tu diz: Senhor, até quando? Ou prova de fogo. Aquela perda que até hoje você não consegue superar. Após esse processo,
Falta alguma coisa. Os melhores vasos, os vasos mais caros, tem algo que os vasos mais inferiores não têm. Os vasos mais caros, você pode pesquisar. Não é qualquer fabricante, não é qualquer um, não foi qualquer um que te fez, não foi qualquer um que escolheu a massa e vai para os lugares ser exposto. Ela diz assim: ele está pronto, pode levar para a exposição, porque está pronto. Primeira coisa, quando alguém vai comprar um vaso caro, de qualidade, a primeira coisa, não sei você, mas eu gosto muito de observar esses detalhes. Quem gosta dessa área de decoração, vai assim, ó. Olha um, aí o outro. E daí ele com arranjo. Com arranjo. Vai olhando. E de repente, ele vai dizer assim: epa, tem uma assinatura aqui. Os vasos mais caros é aonde leva a assinatura do oleiro que fabricou. Vira para alguém e diga: tu é caro. O teu valor o teu valor tem uma assinatura em você. Você está selada pelo seu Espírito. Você está assinada pelo sangue dele. Não deixa ninguém te desvalorizar. Não deixa ninguém te diminuir. Porque você tem valor. Você não é qualquer um ou qualquer uma. Chega de aceitar as imposições do inferno contra a sua vida. Alguém um dia disse que eu não teria futuro.
Eu ouvi palavras de maldição na minha vida quando eu era jovem. Porque alguém disse assim: isso não vai dar em nada, isso vai virar uma prostituta. Mas eu estava no processo. Lembra, irmã Selma, quando tu era jovem, ninguém acreditava que hoje tu ia estar aqui. Deus da tua família acreditava. Sabe o que Deus fez? Ele disse: eu escolhi ela. E quando Ele chama para mudar. E quando Ele chama para colocar no lugar de destaque. Ou tu pensa que Jesus te chamou para ficar lá para trás? Ele te chamou para ficar no lugar de destaque. Aí Ele vem com os dons, coloca dentro deste vaso. Aí não tem quem te aguente. É por isso que o diabo tem raiva de ti. É por isso que o diabo não aceita. Mas nada vai te parar, nada vai te deter, porque você está registrada pelo dedo de Deus. Fica de pé nesta manhã. Vira para alguém, para esse vaso lindo. Para esse vaso de valor. Mas não esquece que para chegar neste patamar, muitos não entendem, mas por que ela? Por que ela? E ela, mãe? É o depósito que tu tem. É o depósito. Ninguém sabe, mas Ele sabe. Ninguém viu, mas Ele viu. Muitos dizem, mas por que ela desfruta isso hoje? É porque ela vive hoje assim. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do acusador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Que sobra de mim, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Tá na hora de começar a abrir o processo. Tá na hora de começar a liberar. Te libera na mão do oleiro. E diz: é pra perdoar, eu vou perdoar. É pra amar, eu vou amar. É pra deixar de lado, eu vou deixar. Mas eu quero ser um vaso de ouro. Eu quero. Eita! Tem vaso aqui que está transbordando. Pode me Tem testar, vaso eu aqui que não está vou sendo queimado. reclamar. Gente, eu estou sentindo meu doendo corpo aqui, eu pegando não fogo. vou reclamar. Há um fogo que está me queimando por dentro. Começa O meu a corpo está obra, pegando fogo. mas E o oleiro está dizendo: é preciso não me deixe só processo. nesse processo. Eu não te suporto sem te ter por perto. A
a obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer. Eu quero orar aqui esta manhã. Retira tudo que sobra. Tem algumas pessoas que precisam hoje. Quebra o meu eu. Abre mão. Quebra-me. Quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me repassa se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. És o vaso. Me preencha por inteiro. Deus, O eternamente dependente de ti, Senhor. mais baixo. Eu sou. Só no teclado. Deus trouxe algumas pessoas aqui nesta manhã para ouvir esta mensagem. Não era isso que estava no meu cronograma de mensagem para esta manhã, mas esta madrugada eu orando a 1h da manhã, o Espírito Santo disse: tu vais levar esta palavra, porque existe algumas pessoas ali que precisam sair deste processo para ir para o outro patamar, mas é necessário renúncia, renúncia, abrir mão, tirar, arrancar. Tem pessoas que não conseguem expressar seus sentimentos para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, porque teve um processo doloroso durante a sua vida. Mas você não é mais aquela pessoa lá de trás. Eis que tudo se fez novo. Você vai chegar hoje na sua casa e você vai abraçar o seu filho, que você faz um tempo que você não faz isso. Você vai abraçar e vai dizer: tu és bênção, tu és um projeto de Deus, eu não vou desistir de ti. Tu vai chegar com esse esposo turrão e vai dizer: não vou desistir da tua alma, não. Tua vida está debaixo dos meus joelhos. Enquanto Jesus te salvar, eu esta manhã Deus trouxe alguém aqui para ministrar no coração dessa pessoa que você precisa tirar tudo aquilo que está atrapalhando. E você só pode fazer isso nas mãos do oleiro, permitindo que ele tire, que ele comece a jogar fora ressentimento, amargura, tristeza, esse temperamento forte. Ai, Jesus, eu quero orar aqui por pessoas. Eu vou te dar 1 minuto. Vou te dar 1 minuto para vir aqui no altar. Tu é na minha boca, Senhor. Eu não tenho dúvida do que o Senhor ministrou aqui nesta manhã. Eu não tenho dúvida que Jesus falou aqui através da minha vida. Que eu não vim aqui brincar de ser pregadora. Eu não vim aqui trazer uma mensagem para emocionar você. Eu vim trazer a palavra. Porque é a palavra que faz isso. É a palavra que te confronta. É a palavra que te faz mudar. É a palavra que liberta. Ela ia mandar, ele baixar, ele mandar, ele manchou, ele bagai, ele manchou. Talvez esse processo que está passando você não entende. Deus está tratando você. Deus está trabalhando em você. Deus está moldando você através desta luta, deste vale. Lá eu vai, quiser chorar, chora, rasga a tua alma. Tem gente aqui que não está suportando dentro de si. Há um poder, uma unção tão grande dizendo: hoje eu não saio daqui do jeito que eu cheguei.
Jesus vai curar aqui. Jesus vai curar aqui. Algumas pessoas sentirão vômito, porque é necessário. Há um processo de Deus em algumas pessoas aqui. Ele mandará. Há uma fonte aqui. A fonte de Deus está aqui. Jesus, Jesus, Jesus trata a tua alma hoje, mulher. Jesus, ei, Jesus, há um salário de Deus dentro da tua alma, é necessário. O meu amor te é suficiente. O meu amor te é suficiente. O meu